Afinal, o que nós atletas usamos para secar tanto em tão pouco tempo? Hoje eu vou te contar tudo que eu já fiz e usei para secar o físico antes de competir. Pois, para quem não sabe, né, meu primeiro campeonato eu competi com 18 anos, natural, e foi onde eu apresentei esse físico aqui, como vocês podem ver na tela. Mas o segundo campeonato, eu já comecei um ciclo com os hormônios, mas não só isso, é claro, né? Esse é só o tema do vídeo de hoje. Então, se eu te ajudar de alguma forma, eu peço que você já se inscreva no canal, ative o sininho para não ficar de fora dos conteúdos. O primeiro que eu vou falar aqui de 2 hormônios que eu utilizei na época que eu competi e apresentei esse físico para vocês, que vocês estão vendo na tela, né? O meu primeiro campeonato hormonizado, eu usei 3 hormônios. Um deles foi o estanozolol. O estanozolol é famoso por trazer aquele aspecto mais seco e sem retenção nenhuma. Até ajuda a ter ganhos secos, né, e preservar a massa muscular. Pois para quem não sabe, quando a gente está, né, secando, a gente precisa fazer uma dieta de déficit calórico, onde a gente ingere menos calorias do que o nosso corpo gasta. E se você realizar um déficit calórico muito agressivo e não treinar pesado o suficiente, provavelmente você vai catabolizar. Quando eu falo catabolizar, eu me refiro a perder massa muscular, literalmente, né? Nesse processo. Por isso, geralmente, nessa fase, nós atletas, a gente usa doses mais elevadas dos hormônios. Como foi o meu caso usando o estanozolol. Um dos colaterais que eu mais senti usando o estanozolol, além de acelerar, né, a minha calvície, foi as articulações. Ele realmente tem algumas reações que aceleram a queima de gordura, mas esse processo acaba ressecando as articulações. E para isso eu usei muita condroitina com glucosamina e colágeno UC2 para eu conseguir manter o meu treinamento, né, em alta intensidade, continuar agachando, por exemplo. Outro hormônio que eu usei nessa preparação foi o acetato de trembolona. E nessa época eu vivi, inclusive, né, uma fase bem conturbada. Apesar da força, do físico, toda hora mais seco e denso, eu fazia meu cardio na rua sempre com a sensação de estar sendo perseguido. Era muito antissocial e também, cara, tinha uma certa... a empatia era zero, né? Eu era totalmente apático. Foi nessa época, inclusive, que minha avó pedia para eu matar as galinhas para ela carnear, pois, para quem não sabe, né, eu nasci numa chácara, em Marechal de Rondon, no meio do sítio. Cidade com um pouco mais de 70 mil habitantes. Então, até que, para esse favor, né, que eu realizava ali para minha avó, volta e meia, a trembolona serviu bem, porque eu não sentia literalmente nada quando ela pedia para mim pegar a galinha lá, né, e arrumar para ela carnear, por exemplo. Além dos hormônios, eu usava também alguns termogênicos, sendo a cafeína, né, o primeiro termogênico que eu comecei a usar na preparação, e ela também ajudava também na questão da inibição do apetite, né? Pois nessa preparação, teve uma fase que eu estava consumindo cerca de 800 calorias por dia, dividido em frango e muita abóbora, né? Para ter pelo menos uma fibra e ter um pouquinho de saciedade, já que eu não consumia mais aveia, porque ela, né, tinha muita caloria. Então, além da cafeína, antes do meu cardio de jejum, eu usava também a ioimbina, pois ela, no período que a gente está em jejum, né, a gente consegue extrair o seu real efeito, de ajudar a queimar e oxidar aquelas gordurinhas mais chatas, mais teimosas. Como eu fazia 40 minutos de cardio em jejum, esse era o primeiro cardio de jejum, né, que eu fazia, o primeiro cardio do dia, eu acordava 30 minutos antes do cardio para tomar a cafeína com a ioimbina para ir, né, no cardio tá batendo. Outro termogênico que eu usei no final da preparação foi o clenbuterol. E esse em específico eu tive alguns problemas, né, que eu vou contar para vocês. Porque foi exatamente essa época, essa fase, que eu pesquisei e não tinha tanta informação na internet sobre ele. E eu acabei fazendo aquele velho esquema de pirâmide do clenbuterol, onde a gente começa com uma dose baixa e vai, né, gradativamente aumentando a dose conforme o uso. Só que nessa de vai subindo a dose, meu irmão, eu comecei a ter muita cãibra. E eu nunca tive cãibra na minha vida. A primeira que eu tive foi no posterior de coxa, né, quando eu tava ali no meio de uma relação. E, cara, eu não sabia literalmente o que fazer, porque a minha perna, ela travou, eu tava sentindo uma dor esquisita, né, que eu não sabia o que era, e ela tava contraindo sozinha, tava aquele movimento, né. Eu me senti igual no filme do hospedeiro, parecia que saiu um negócio dali. Até foi por isso que eu comecei a estudar mais e falar, né, gravar sobre o uso dos hormônios e tudo que a gente usa, e postar no TikTok, no YouTube, no Instagram, pois quanto mais informação disponível, menos chance de alguém sofrer algum colateral mais sério, né? Quando as pessoas elas querem fazer alguma coisa, não vai ser um influenciador, não vai ser eu que vai impedir, né? Ou o professor natural da academia que vai impedir a pessoa. Por isso, eu sou a favor muito de quanto mais conteúdo dos prós e contras, quanto mais conteúdo informativo, né, melhor. Assim, a pessoa vai deixar o abuso de lado, né? Vai tirar o abuso de cena, pois isso geralmente não vai trazer nada de benefício. É geralmente o abuso que traz as consequências. Pois, cara, querendo ou não, se a pessoa está decidida a fazer, ela vai fazer, independente dos outros falarem sim ou não.
E aí ela vai entender que a diferença da cura para o veneno é a dose, que não vale a pena abusar. No final das contas, se você for parar para analisar, todo atleta em final de preparação, ele faz uso de vários termogênicos, várias substâncias, melhor dizendo, porque tem hormônio envolvido, né? Tem várias substâncias envolvidas que em si, se você for ver no macro ciclo, formam uma certa sinergia para você conseguir queimar mais gordura, preservar massa muscular, preservar volume muscular, né? A questão de retenção de glicogênio ali, bastante água dentro da musculatura, até a creatina é excepcional para essa questão, né? Muitos preferem hemogenin, mas a creatina é excepcional para essa questão, e por aí em diante. Então, quanto mais informação, querendo ou não, a gente tem sobre isso, menos colaterais as pessoas tendem a ter. Então essa questão de tentar manter o tabu, aquele estereótipo, não pode falar sobre isso, não pode falar sobre aquilo. Irmão, quanto mais informação tem, melhor, porque as pessoas decidem aí, né, em prol do objetivo delas e se realmente vale a pena. Um exemplo claro que a gente teve recentemente foi o Marcão dos Venenos, que parece que ele se identifica com cavalo e estava usando o GH para cavalo, sendo que não existe nenhum... Mano, não tem artigo, não tem muito conteúdo na internet sobre isso, né? O Jason, antigamente ele tinha feito um vídeo sobre isso, mostrando que realmente, cara, você não vai ter mais benefício que o GH. E tipo assim, não vale, cara, não vale a pena, né? E a gente viu que, pô, ele foi parar no hospital por conta realmente de uma utilização de uma parada que mal se tinha informação. Então, no final das contas, a desinformação causa mais problema do que informação em excesso. Pelo menos com informação em excesso as pessoas não sabem para onde ir. Então elas escolhem uma metodologia que para ela se identifica melhor e segue aquilo. Mas quanto mais informação, realmente mais interessante, porque a gente tem mais opções. Hoje, por exemplo, eu já não uso aquelas doses de clenbuterol que eu estava utilizando antigamente, né? Porque aquilo lá sim trouxe alguns colaterais até um pouco chatinhos depois. Então assim, eu prefiro muito mais trabalhar hoje com clenbuterol em doses mais baixas por um longo período, né? Mantendo sempre o volume de cardio alto, a questão de treino e ajustando a dieta conforme o uso, porque assim a gente consegue ter mais benefícios do que colaterais. É igual eu comentei antes, a diferença da cura para o veneno é a questão da dose, né? Existe uso, existe abuso e existe acompanhamento. E é nessas questões que a gente consegue colher os melhores resultados possíveis. Lembrando sempre, se eu te ajudei de alguma forma, já peço que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até a próxima, meus manos.